Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Leve, o podcast oficial da Clínica Fique Leve. Você já sabe que aqui a gente traz conhecimento científico, mas de forma descomplicada e leve. Hoje eu estou testando um formato com perguntas e respostas curtinhas. Selecionei perguntas que vários seguidores ou pacientes me fazem, que talvez possa ser a sua dúvida também, para eu poder responder aqui para você sem enrolação. Papo! Vamos para a primeira? A top 1 é: por que eu não consigo emagrecer mesmo fazendo tudo certo? Vai! Você já se perguntou isso também, né? O que está de errado com você? Bem, então eu vou te explicar. Não tem nada de errado com você. O que acontece é que nós não fomos programados para emagrecer. Na verdade verdadeira, ao longo dos milhares de anos de evolução da espécie humana, nós fomos selecionados exatamente pela capacidade oposta. A capacidade de sobreviver a períodos longos de escassez. Isso faz de nós portadores de diversos genes dos nossos ancestrais que conseguiram sobreviver à falta de comida, às longas caminhadas, à falta de segurança nutricional ao longo de toda a evolução da espécie humana. Só que, atualmente, a gente não passa mais por essas situações de privação nutricional e nem faz 1/10 do exercício que nossos ancestrais faziam, né? Isso resulta em quê? Acúmulo de gordura. E como nós não temos esse mecanismo de como perder gordura era considerado uma coisa ruim, um fator que aumentava a chance de morte, lá para os nossos ancestrais homens das cavernas e nômades, é muito difícil perder peso, sim. Por isso que você não vai conseguir sozinha, e isso não é praga do endócrino, isso é conhecimento, isso é baseado em muito estudo e muito sofrimento na pele também, tá? A cada tentativa que você faz de perder peso, quando você reduz calorias, aumenta a atividade física, fica mais restritivo, né? Fica mais econômico ali no quanto de calorias você vai ingerir, mas o seu corpo aprende a atrapalhar o seu processo de emagrecimento daquela forma. Mais adaptado o seu corpo vai ficando. Por isso que é muito mais fácil ajudar no emagrecimento de alguém virgem de tratamento, daquela pessoa que vinha no modo deixa a vida me engordar e não estava nem um pouco preocupada com emagrecer, do que daquela pessoa que já vem tentando, se esforçando e usando estratégias diferentes ao longo das últimas décadas. Seu corpo não quer o seu mal com isso, ele está só se protegendo. E é exatamente por isso que é tão importante buscar ajuda especializada. Só comer menos ou gastar mais não são a chave do sucesso de forma indiscutível, sabe? Vai depender do que você já fez, vai depender da sua constância, vai depender da sua genética, vai depender do seu momento de vida e vai depender da capacidade de adaptação do seu corpo. E esse processo sem orientação pode muitas vezes gerar frustração. E aí que está o grande problema. Imagine só quando a gente junta um corpo que ficou muito, muito bom em economizar calorias com alguém que simplesmente desistiu de tentar porque nada funciona. Daí vem o efeito sanfona, aquela explosão de ganho de peso depois que a gente chuta o pau da barraca e larga para lá e volta para o modus operandi anterior. O seu corpo não é mais o mesmo, ele não vai voltar a se comportar como ele se comportava antes de você começar a tentar emagrecer. Agora ele tem um monte de ferramentas super eficientes para economizar mais gordura e se livrar de quem gasta muita energia, que é o nosso músculo. Por isso, evitar dieta da moda, ideia de jirico, de começar, não vou comer mais nada disso, vou fazer jejum, vou comer a dieta da blogueira, vou treinar, pode ser, na verdade, um tiro no pé. Porque se você começa com uma intensidade muito maior do que a que você vai tolerar no longo prazo, sua chance de desistir, de chutar o pau da barraca, de deixar pra lá, aumenta demais. E é nesse momento que o peso, mesmo se ele não tiver ido embora, ele volta. Volta com amiguinhos adicionais para te fazer nunca mais fazer essa bobagem aí de ficar querendo economizar caloria.
E eu queria te explicar o que acontece. Enquanto você tá no modo deixa a vida me engordar, né, que você tá ali ingerindo uma quantidade enorme de calorias e sem ter nenhum risco calórico para o seu corpo, ele tá sempre trabalhando em superávit calórico, ele se comporta como se fosse um milionário herdeiro. Imagina só, que todo dia 1º tem 100 milhões na conta. Tu vai se preocupar com quanto que você vai gastar numa saída, numa compra, numa gorjeta? Não, é muito mais dinheiro do que esse cara é capaz de gastar por mês. Nosso corpo funciona parecido. Se todo dia entra 5, 6 mil calorias, esse corpo é muito pouco eficiente em usar essas calorias. Você não ganha peso de forma proporcional a esse excesso de calorias. Muitas dessas calorias vão passar sem nem ser absorvidas, vão passar direto no trato digestivo. A gente gasta mais energia com atividades simples. O corpo não tem preocupação de racionar energia. Aí você imagina que em algum momento você resolve começar a economizar, começa a colocar menos calorias para dentro e continua gastando a mesma coisa ou até começa a gastar mais calorias. Num primeiro momento, o corpo vai ter uma perda de peso, mas logo ele percebe que ele parou de trabalhar em superávit e passou a trabalhar em déficit. E a partir daí, as adaptações vão sendo iniciadas. Lembra a nossa analogia com o milionário? Imagina que um belo dia 1º, não tinha os novos 100 milhões na conta. Ele acorda e vê, eita, a fonte secou. Não cai mais aquela fortuna todo mês. Aquele cara que antes dava R$1.000 de gorjeta, passa a ficar mais econômico com seus gastos. Ele provavelmente vai ficar com mais pão duro, né? Vai deixar de gastar dinheiro à toa, vai começar a pensar no que ele pode fazer, para ele juntar aquele dinheiro que ele já tem e fazer ele durar mais tempo. Afinal, ele não quer ficar pobre. Nosso corpo faz a mesma coisa. Então, aquela pessoa que ingeria 6 mil calorias por dia e passa a ingerir 3 mil, ela reduziu em 50% a ingestão de calorias. Mas o efeito disso no corpo não vai ser o mesmo de ter reduzido em 50%. Porque esse corpo ele fica mais eficiente em absorver as calorias que você ingere. Então, se antes ele absorvia 40% das calorias que você ingeria, agora ele vai absorver 80%, 90%. Então, ele passa a absorver mais caloria do que você absorvia antes quando comia muito. Ele passa a ficar mais econômico com os gastos de caloria. Então, o quanto de energia a gente gasta para se manter em movimento, para dormir, para acordar, para andar para um lado e para o outro, mudam. Ele passa a se livrar de quem gasta mais energia. E quem gasta mais energia no nosso corpo, gente, é o músculo. O músculo, ele é um gastão. Ele gasta muita energia para existir. E a gordura é a nossa reserva, é a nossa segurança. Então, o que esse corpo faz automaticamente? Ele favorece a formação de gordura e favorece a quebra do músculo. E nesse cenário, é muito mais fácil a gente manter a adiposidade e perder força muscular, se a gente não tiver orientado, se a gente não tiver mostrando para esse corpo que o músculo é fundamental. E aí que entra a atividade física. Então, são vários níveis de adaptação. Aqui eu falei só a adaptação energética. Mas outras coisas acontecem, né? O seu paladar muda, a fome muda, a vontade muda, o wanting, né? Que é o desejo por coisas, mudam. Os pensamentos em comida mudam. Tudo isso em maior ou menor grau, dependendo do número de informações genéticas que você tenha, né, que herdou dos seus antepassados, vão impactar na velocidade, na magnitude dessa perda de peso. E aí, qual é o nosso grande risco? Você está fazendo um grande esforço de comer metade das coisas que você comia antes, principalmente se você está sem medicação, está sem orientação. E você começa a ver que aquele esforço todo não está surtindo efeito na balança. Porque o seu corpo está adaptando, está jogando contra. E aí, se você chega naquele momento e fala, quer saber? Dane-se, sou gordinho mesmo, vou assumir e vou voltar a comer o que eu comia. Você volta para aquele comportamento anterior, mas o peso que volta não é o peso anterior.
É um peso potencializado, porque agora o seu corpo sabe guardar mais gordura, ser mais eficiente, né, no uso das calorias e entrou no modo de se livrar de músculo. Esse é o tiro no pé de começar de qualquer jeito o seu processo de mudança de estilo de vida. Por isso, a gente reforça tanto na nossa clínica que é importante que a gente encontre um ritmo confortável, que a gente vá construindo degrau por degrau essa nova pessoa, essa pessoa que vai ter comportamentos diferentes de forma natural, para que a gente não fique sempre querendo voltar para o que era antes, sabe? Ah, eu vou perder 10 quilos e tá bom. Aí no tá bom, o que você faz? Volta a fazer o que você fazia antes, você ganha de novo, em um final de semana, se deixar. Porque o corpo ele é muito melhor em guardar a caloria do que em eliminar a caloria. Ficou claro para você? Se esse episódio te ajudou a entender um pouquinho melhor o que acontece aí por dentro e vai te ajudar a não cometer mais esse erro, bota aqui nos comentários, deixa eu saber, porque isso me ajuda a produzir conteúdo que vai ser útil para você, que é o meu objetivo. E aproveita e manda para aquela pessoa que tá toda hora começando uma dieta nova na segunda-feira e nunca sustentando por mais de uma semana. Combinado? Um beijo, já segue aqui o nosso podcast e até o próximo episódio.